Imagina que você é uma mulher, que tinha grandes sonhos e objetivos, mas inesperadamente você é morta. Agora, sua vida foi interrompida e aqueles sonhos foram esquecidos. E o culpado foi seu marido, aquele que um dia você acreditou que era seu verdadeiro amor. Eu sou Ana Matos. Eu sou Beatriz Viana. E eu sou Heloísa Zolinger. Sejam bem-vindos ao podcast Nenhuma Menos. Um programa criado com o intuito de informar e relembrar mulheres vítimas de feminicídio. Focado especialmente no caso da advogada Tatiana Spitzner, morta brutalmente pelo seu marido em julho de 2018. Uma mulher jovem e forte, que lutou pela sua vida, mas que infelizmente teve um destino trágico. Uma vítima que nunca será esquecida. Em 2020, cerca de 17 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica. Uma pesquisa realizada pela Datafolha apresentou que a cada 6 horas uma mulher é morta no Brasil. Enquanto 1 a cada 4 mulheres já presenciou a violência doméstica, sendo ela física, sexual ou moral. Mas você já se perguntou por que os números no Brasil são tão elevados? Ou mesmo, o que é a violência contra a mulher e o feminicídio? É sobre isso que falaremos hoje. Nossa convidada é Aline Camargo, advogada do Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Guarapuava. Aline, você pode falar pra gente quais são os tipos da violência contra a mulher? Então, os tipos de violência contra a mulher é a violência psicológica, a violência física, a violência moral, violência patrimonial e sexual. São basicamente esses os tipos de violência. Violência física é toda aquela violência que existe a agressão física mesmo, né? Tapa, empurrão, chute. Violência psicológica é toda aquela conduta que cause dano emocional à mulher, inclusive até dependendo do tipo de violência, instigando ela a cometer até o suicídio. Violência moral, quando o homem sai difamando a mulher para outras pessoas. Violência patrimonial, quando ele retém todo e qualquer valor, não deixa a mulher ter acesso a dinheiro já para prender ela. E a violência sexual seria toda e qualquer violência, né, em relação à parte sexual da mulher, seja forçar uma relação sexual ou impedir que ela tome medicamentos contraceptivos, também seria um tipo de violência, assim como qualquer toque, né? E, Aline, como é que um caso de feminicídio é julgado hoje no Brasil? Então, o caso de feminicídio, em primeiro momento, é feito um boletim de ocorrência. Após esse boletim de ocorrência, é encaminhado para o Poder Judiciário. No Poder Judiciário, o Ministério Público vai analisar esse boletim de ocorrência que foi feito na Delegacia de Polícia Civil e vai ver se realmente é o caso de oferecer a denúncia ou não contra aquele acusado. Oferecendo essa denúncia, o acusado vai passar por uma audiência, que a gente chama de audiência de instrução e julgamento, e nessa audiência que o juiz vai decidir se ele vai ser pronunciado ou não. Pronunciado quer dizer, significa que, né, que ele vai ser julgado pelo tribunal do júri ou não. Então, se foi uma morte, uma tentativa de feminicídio, geralmente vai ser julgado pelo tribunal do júri. Mas isso depende aí da decisão do juiz, né? Então, basicamente é isso. Depois ele passa por um tribunal do júri, por um julgamento e é condenado. E aí cumpre a sua pena em regime fechado, geralmente. Hoje em dia a gente vê muito na televisão casos de feminicídio, né? Mas, pesquisando mais sobre o assunto, a gente viu que tem o femicídio. Então, qual que é a diferença entre feminicídio e femicídio? Então, femicídio é toda morte de mulher. Não necessariamente que seja uma morte violenta, que seja uma morte relacionada à questão do gênero, é uma morte de mulher. Geralmente as pessoas falam bastante em homicídio de forma geral, mas o femicídio seria a morte de mulher e o feminicídio seria em razão do gênero mesmo. E já que a gente está falando de feminicídio, existem 4 tipos. Quais que são as diferenças entre eles? Então, existe o feminicídio íntimo e familiar, que é o feminicídio mais comum que a gente vê, que acontece dentro de relações íntimas entre parceiros, parceiras e também dentro da própria família, né? Podendo ser pai, ser irmão. Nós temos também o tipo de feminicídio caracterizado como lesbicídio, que seria a morte de mulheres bissexuais ou mulheres lésbicas, em razão dela talvez estar explorando essa orientação sexual ou ter se demonstrado essa orientação sexual. Então, quando a morte dela é ocasionada por isso, ela é classificada como lesbicídio. Temos também o feminicídio racial. É mais comum acontecer em cenários de guerra, na verdade, que aí um determinado grupo de mulheres específicas são mortas, seria mais nesse cenário. E o feminicídio em série, que seria pessoas, né, geralmente um psicopata que mata várias mulheres para satisfazer a própria lascívia sexual, é um número maior. Então, se enquadraria nesse sentido.
Como quebrar o tabu do em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? Eu acho que é uma construção, né? Na verdade, uma desconstrução. Porque sempre teve esse lema, né? De briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas muitas vezes a gente pode salvar uma vida. Então é importante, eu acho que é nosso dever enquanto sociedade mesmo, enquanto seres humanos, intervir em situações de violência contra a mulher, porque elas podem acarretar em morte. Nós já tivemos diversos casos, inclusive um aqui no nosso município, que se tivesse havido uma intervenção naquele momento, talvez a vítima não teria chegado a óbito. Então é importante pensar enquanto ser humano mesmo, né? De que a gente tem que proteger uns aos outros. A denúncia é que se você estiver presenciando uma situação de violência, liga para o 190. O protocolo é ligar primeiramente no 190. Às vezes algumas pessoas vão procurar ou ligam direto na delegacia de polícia civil, mas o correto é ligar primeiro para o 190, que é até para que a equipe vá até o local no momento e, se for possível, faça uma prisão em flagrante, né? De acordo com o que eles acharem necessário no momento. A medida protetiva existe, né, para separar a vítima do agressor. E se o agressor vai até a vítima, como que a vítima pode se defender? Nesse caso, se ela requisita a medida protetiva e o agressor continua indo atrás dela, ela tem que registrar um novo boletim de ocorrência para informar esse descumprimento de medida protetiva. Informando esse descumprimento, o juiz pode ou não decretar a prisão preventiva. Né? Se ele achar que é caso de prisão, ele vai decretar ou ele vai dar uma advertência para esse agressor falando mais uma vez, como se dissesse, olha, não chega perto, já foi avisado uma vez, não chega novamente. É claro que a gente sabe que na prática as coisas podem ser muito mais complicadas. Então, para as mulheres que possuem medidas protetivas e que não são respeitadas pelo autor da violência, a gente sugere que ela entre em contato com os serviços de atendimento. Né? Então, eu sou advogada da Secretaria da Mulher aqui em Guarapuava. É um local de atendimento para mulheres vítimas de violência. Nós temos o CRAM, dentro da Secretaria tem um departamento que é o CRAM, que é o Centro de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência. E lá a gente faz toda uma avaliação de risco com ela. Inclusive, se for necessário, até encaminhando ela para um local seguro, né, a fim de deixar ela longe do autor da violência. E a gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela protege a vítima do agressor, mas o que essa lei diz? Então, essa lei ela foi criada em 2006, assim, para criar mecanismos de proteção à mulher. Então, na lei, basicamente, ela fala sobre a questão das medidas protetivas, do descumprimento, né, que enseja a prisão do autor. Anterior a 2006, nós não tínhamos nenhuma legislação que tivesse essa prisão pelo descumprimento, né? E nem mesmo a medida protetiva em si. Então, ela também prevê que é obrigatoriedade dos distritos, dos municípios, colocar políticas públicas para as mulheres, a fim de protegê-las. Vaga nas escolas para as mulheres, para os filhos dessas mulheres. Então, às vezes, a mulher precisa mudar de bairro ou mudar de cidade. E aí sempre tem a preocupação, os meus filhos vão junto comigo e vão ter que sair da escola. Então, é prioridade para que essa vaga, né, esteja disponível para essas crianças, se for uma vítima de violência doméstica. E também prevê ali o atendimento especializado, né, atendimento psicológico, atendimento social, atendimento jurídico, dentre tantas outras ali durante a lei. Quais seriam os meios necessários para uma redução nos casos de violência contra a mulher? Eu acho que hoje, acredito muito que deveria ter um serviço de atendimento especializado ao autor da violência. A gente sempre está atendendo mulheres vítimas, mas a gente trata a consequência. Enquanto isso, a causa, que são os autores, ela não é tratada, não tem uma política específica de tratamento. Né? Até tem grupos reflexivos, o próprio juiz coloca na sentença que ele tem que participar de grupos reflexivos. Se eu não me engano, aqui em Guarapuava é o Sejusc e a Campo Real tem um projeto também bem interessante. Mas ainda assim a gente acha que deveria ter um centro de atendimento especializado, até porque autores de violência geralmente foram pessoas que sofreram algum tipo de violência. Na maioria, né? Não todas. Mas acho que teria que ter um atendimento específico para a causa, que são os autores de violência. Voltando agora para a questão da mulher, a gente tem a Lei Maria da Penha, mas quais são as outras leis que a gente pode ter futuramente para acabar de vez com a violência contra a mulher? Eu acho que a Lei Maria da Penha, por si só, já seria o suficiente, talvez precisaria de algumas considerações, né, algumas alterações, mas ela já é uma lei, considerada uma das melhores leis do mundo, assim, em termos de violência. A gente tem mais de 20 leis esparsas, assim, falando sobre violência contra a mulher.
Tem a lei que instituiu a violência psicológica, tem a lei de atendimento a vítimas de abuso sexual, tem diversas legislações assim a respeito do tema. Acredito que talvez um pouco mais de severidade nas penas, talvez. Aí eu acho que poderia trazer um efeito positivo. Assim. Realmente existem autores de violência que não ficam com medo, digamos, de uma medida protetiva ou algo nesse sentido. Eu acho que talvez um aumento na rigorosidade das leis. Algumas pesquisas apontam que 1 em cada 4 mulheres já sofreu violência, ou mesmo que a cada 6 horas uma mulher é morta no Brasil. Mas por que os números do Brasil ainda são tão elevados? Por que acontece tanto casos, tanto de violência quanto de feminicídio? Eu acredito justamente por aquilo que eu falei agora há pouco, pela falta de tratamento e atendimento aos autores de violência. Talvez também um pouco de falta de informação. Ainda hoje existem mulheres que não sabem quando estão passando por uma situação de violência. Existe toda uma questão do ciclo da violência, da dependência emocional que não é tratada adequadamente. Eu acredito que seja por isso, principalmente pela falta de atendimento ao autor da violência e também pela falta de informação em algumas situações. Você tinha falado do CRAM, né, que dá assistência. A Delegacia da Mulher também dá assistência? Não, a Delegacia da Mulher ela só registra o boletim de ocorrência e possibilita que a mulher solicite a medida protetiva. Mas quando a mulher vai lá, eles encaminham para nós, lá para o CRAM. Aí lá a gente tem a equipe multidisciplinar, né, que é advogada, assistente social e psicólogo. Quais são os principais sinais que eu posso saber que eu estou enfrentando um relacionamento tóxico para que não chegue, infelizmente, como no caso da Tatiane, o feminicídio? É importante observar a personalidade do teu companheiro, né? Do teu companheiro, do teu namorado, perceber se ele tem ciúme excessivo. Eu sempre falo que nem sempre o ciúme é um sinal de violência, tudo depende da intensidade. Então, prestar atenção nesses sinais da intensidade de raiva, com que frequência ele perde a paciência, com que frequência ele fica agressivo, como ele trata as pessoas ao redor dele, né? Se tem aquela necessidade de ficar olhando mensagem de celular, de ficar perguntando onde você está o tempo inteiro, ficar cobrando uma satisfação ali em tempo real, né? Você saiu para ir em algum lugar, a pessoa fica ali mandando mensagem o tempo todo, demonstrando um certo nervosismo em relação a isso. E porque, assim, a violência física ela é a última das consequências. Geralmente, ela primeiro vem a psicológica primeiro, né? E depois vai evoluindo, é uma evolução. Mas nos primeiros momentos seria isso mesmo, né? Verificar se ele tem esse comportamento mais agressivo, falta de paciência, uso excessivo de álcool ou drogas também é um fator importante observar. Muitas vezes a pessoa que está passando pelo relacionamento tóxico, ela não vê porque ela está dentro da relação, né? Então, por exemplo, se eu tivesse uma amiga passando por esse relacionamento e eu de fora visse o que está acontecendo, como que eu posso abordar ela sem, me meter na relação deles? É bem complicado isso, né? Porque às vezes a pessoa acaba se ofendendo, acaba ficando brava, então é bem complicado. Mas enquanto amiga, acho que a abordagem seria perguntar como que ela tá se sentindo com o relacionamento. A gente não pode esquecer que as vítimas de violência, elas são muito manipuladas pelos agressores. Então, ela tem uma distorção da realidade mesmo, né? Tudo que você falar, ela vai achar um absurdo. Mas seria mais no sentido de ir perguntando como ela se sente, se ela tá bem, se ela tá feliz, se ela tá ansiosa, se algum desses sentimentos é relacionado ao namoro ou ao casamento que ela está vivendo naquele momento. E se identificar algo nesse sentido, eu sugiro que encaminhe para o CRAM, para a gente fazer o atendimento, que lá a gente tem a psicóloga que já é especializada nesses problemas, sabe? Todas as mulheres e que se identificam como mulheres, com filhos ou sem filhos, o CRAM é um departamento da Secretaria da Mulher. Então, na Secretaria da Mulher, a gente tem outros projetos também que não necessariamente são para vítimas de violências. É aberto a toda a comunidade. Então, tem cursos profissionalizantes também para incentivar a independência financeira, né? A dependência financeira, ela é um dos maiores fatores hoje das mulheres continuarem no relacionamento. Então, a Secretaria da Mulher de 2021 para cá, 2022, investiu muito em cursos profissionalizantes para as mulheres. A prefeitura aumentou o nosso orçamento, que era de 1 milhão, foi para 4 milhões por ano. Então, a gente, né, teve essa ajuda, essa atenção da gestão do município atual para que investisse mesmo em políticas públicas. E já puxando um pouquinho dessa pergunta, às vezes a gente conhece alguma pessoa que sabe que está dentro de um relacionamento tóxico,
que sofrem violência, mas muitas vezes têm medo de denunciar, ou seja, mesmo por questões de dinheiro, enfim. Como que a gente pode apoiar? A gente pode dar algum apoio? Como que a gente tem que agir? O apoio seria no sentido de incentivar mesmo. É complicado, por isso que eu sempre falo para encaminhar lá para o CRAM, porque lá a gente tem uma abordagem específica, né, mais profissional das psicólogas, porque a mulher realmente pensa muito nessas dificuldades. Mas, em primeiro momento, apoiar ela, servir de apoio mesmo, né? Falar que tem que denunciar, a denúncia é crucial para que tenha uma responsabilização, né? A pedir a medida protetiva. Se for identificado que essa mulher está numa situação de risco, né? Então, às vezes, a amiga comenta, ontem ele quase me bateu e falou que hoje vai me bater. Então, incentivar ela a ficar na casa de uma amiga, ficar na casa de um parente, não incentivar ela a ficar no local com o agressor e pedir para que ela evite de ficar sozinha com ele, porque realmente coisas ruins podem acontecer. Mas o incentivo seria nesse ponto, assim, de dizer que apresentar para ela uma perspectiva de que tudo vai melhorar. É o mais importante. Casos que não têm repercussão da mídia, como que o culpado é pego? Ele fica livre até alguém incriminar ele? Então, geralmente, as mulheres fazem a denúncia na delegacia e, a partir daí, a autoridade policial já começa a realizar diligências para buscar esse possível autor. Então, dependendo da situação, ele já pode ser preso preventivamente e através de testemunhas que vai ali se comprovando, porque às vezes não tem comprovação, né? Não tem provas reais ali. Então, vai se comprovando por meio de testemunhas mesmo. Tem muitos casos que não tiveram repercussão na mídia e que os autores foram condenados. Ele até pode demorar um determinado tempo por conta de toda a burocracia que existe, né? E a gente não consegue escapar disso, mas geralmente eles são condenados. O número em 2018 de feminicídio parece que aumentou. Como que a gente conscientiza a pessoa que está aumentando os casos de feminicídio no Brasil? Eu acho que através da informação, do compartilhamento, hoje em dia a rede social está muito em alta nessa questão de informação, né? É compartilhar mesmo a quantidade de casos que aumentaram, né? Então, eu estava vendo uma estimativa, ano passado, em 2022, a média de mulheres mortas no Brasil era de 4 por dia. E desde 2019 que nós não tínhamos uma taxa tão alta de feminicídio. Então, aumentou bastante. Talvez alguns casos começaram a aparecer, denúncias foram feitas por conta de casos como o da Tati que repercutiram, né? Mas realmente teve um aumento. Teve a questão da pandemia também, que foi bastante prejudicial. As mulheres ficaram mais tempo em casa, os maridos ficaram mais tempo em casa. Teve toda a questão da dificuldade financeira, que aí os ânimos já se alteram, né? Teve gente que passou a beber mais, a utilizar mais droga, então tudo isso contribuiu, a pandemia contribuiu bastante para o aumento também. Agora a gente sabe que é feminicídio, mas uma pergunta muito importante é por que o homem pratica isso? Por que o homem age desse jeito? Por que ele trata a mulher desse jeito, pratica violência, ou mesmo chega no ponto do feminicídio? Eu acredito que o machismo ele é uma construção cultural, né? O homem não trata mulheres assim, não é de hoje, né? De muitos anos atrás já. Mas por que ele comete, por que ele mata? É uma pergunta mais capciosa, porque geralmente, como eu te falei, a maioria dos autores de violência foram pessoas que sofreram algum tipo de violência na infância, inclusive abuso sexual. O pessoal da Secretaria da Mulher participou de um curso com um psicólogo que é doutor e ele é especializado em autores de violência. E durante o curso ele relata para nós que a maioria dos autores ou foram abusados ou apanharam bastante. E voltamos na questão do tratamento. Nunca tiveram um tratamento adequado e se tornaram adultos violentos. Isso é o que a gente mais vê. Por isso a conscientização de jovens, crianças e jovens, desde cedo, né? É porque quando a gente começou a estudar o caso da Tatiane, a gente viu que eles eram estudados, querendo ou não, eles eram mais bem de vida. E do mesmo jeito, levou o final que levou, né? Isso. O caso da Tatiane serviu para mostrar, eu falo por mim isso, né, particularmente, de que não existe um padrão. Né? Não existe um padrão de autor, não existe um padrão de casal em que vai acontecer uma tragédia dessas. É complicado, eu não sei se no dia realmente o Luiz Felipe, né, ele me parece que ele tinha utilizado algumas substâncias ou estavam embriagados, não sei,
Mas não foi isso determinante para acontecer o que aconteceu. Já faz parte da personalidade mesmo. Mas, assim, a questão da personalidade é muito complicada. Eu não sou profissional de psicologia, mas acredito que também pode estar na genética. Não sei, né? Muito, muito delicado isso. Mas não existe um padrão. Pode ser qualquer um e pode ser qualquer uma. Então, só relembrando, em caso de violência contra a mulher... Primeiro momento, se você estiver passando por uma situação de violência ou estiver presenciando, ligar no 190, né? Depois que a polícia agir, encaminha lá para o CRAM. Eu até trouxe aqui os números para passar. Então, o número da Secretaria da Mulher é o 42 31 42 11 55. O do CRAM é 42 31 42 11 57. E o WhatsApp é o 98405-6206. A gente faz atendimento via WhatsApp também. Então, só encaminhar o caso que a gente entra em contato com essa mulher. Se for necessário, a gente vai na casa dela, busca ela, faz o atendimento. É importante a orientação. Esse programa é produzido pelas alunas do 2º ano de jornalismo na disciplina de Rádio Jornal Laboratório da Universidade Estadual do Centro-Oeste, com apoio técnico de Volneide Souza e supervisão do professor Edgar Meleche. Agradecemos a participação da nossa convidada Aline Camargo e dos nossos ouvintes. Continue ligado e não perca os próximos episódios de Nenhuma Menos.